Os lugares mais misteriosos do mundo, que ninguém consegue explicar. Lugares que desafiam a realidade. Você já sentiu aquele arrepio inesperado ao entrar em um lugar, como se algo invisível estivesse te observando? Como se o próprio tempo tivesse parado, deixando vestígios de histórias que nunca foram completamente contadas? Existem lugares no mundo que desafiam a lógica, a ciência e fazem até os mais céticos questionarem a realidade. Hoje, vamos embarcar em uma jornada pelos lugares mais misteriosos do planeta. Aqueles que ninguém consegue explicar. Se prepare, porque o que você vai ouvir agora pode mudar sua percepção do mundo para sempre. 1. O enigma do Triângulo das Bermudas. Nos confins do Triângulo das Bermudas, embarcações somem sem deixar rastros. Aviões desaparecem do radar, como se fossem sugados para outra dimensão. Seria uma anomalia magnética? Um portal para o desconhecido? Nenhuma teoria jamais conseguiu explicar completamente os mistérios dessa região. Alguns acreditam que seja uma zona de falhas temporais, enquanto outros mencionam experimentos secretos ocultos pela história. O fato é que, até hoje, esse pedaço do Oceano Atlântico continua intrigando cientistas e entusiastas do mistério. Marinheiros contam histórias de bússolas enlouquecidas, de ondas gigantescas que surgem do nada, de névoas espessas que engolem tudo ao redor. Há relatos de aviões que, ao atravessar essa área, perdem comunicação, apenas para reaparecer minutos ou até horas depois, sem qualquer explicação lógica. Seria o Triângulo das Bermudas uma zona onde as leis da física se comportam de forma diferente? Ou será que energias desconhecidas influenciam essa região de maneira incompreensível para a mente humana? Os pesquisadores que se aventuram a estudar o fenômeno se deparam com uma infinidade de dados contraditórios. Alguns afirmam que há uma concentração incomum de metais magnéticos no fundo do oceano, o que poderia interferir nos equipamentos de navegação. Outros sugerem que fenômenos climáticos extremos são os responsáveis pelos desaparecimentos súbitos. E então, há aqueles que mergulham no lado mais sombrio do mistério, alegando que civilizações perdidas, como Atlântida, poderiam estar ocultas nas profundezas dessa área enigmática, emitindo sinais ou forças capazes de perturbar a realidade conhecida. Lendas indígenas falam de seres místicos que habitam o fundo do oceano, guardiões de segredos ancestrais. Seriam apenas mitos ou poderiam conter fragmentos de uma verdade oculta? O que se sabe com certeza é que o Triângulo das Bermudas segue desafiando nossa compreensão, evocando medo e fascínio em iguais proporções. Talvez nunca descubramos a verdade por completo, mas uma coisa é certa: o mistério desse lugar continuará a assombrar a imaginação da humanidade por muitas gerações. 2. A assombração da floresta. Rhoia Baciu. Na Romênia, a floresta de Rhoia Baciu é considerada um dos locais mais assombrados do mundo. Visitantes relatam sensações estranhas, náuseas, tonturas, vozes sussurrantes vindas do nada. Árvores crescem de forma contorcida, como se fossem atingidas por uma força invisível. Cientistas tentaram explicar as perturbações eletromagnéticas que ocorrem ali, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que acontece nesse local enigmático. O medo e o fascínio que essa floresta desperta permanecem vivos até hoje. Há relatos de pessoas que desapareceram por minutos e retornaram sem memória do que aconteceu. Outros contam sobre aparições espectrais, figuras translúcidas que espreitam entre as árvores. Alguns pesquisadores sugerem que a floresta possa ser um portal dimensional, um ponto onde as leis da realidade se distorcem de forma incompreensível. As lendas locais falam de um antigo vilarejo que existiu ali, cujos habitantes teriam sido amaldiçoados, tornando-se sombras errantes na névoa. Fotografias capturadas no local mostram luzes inexplicáveis flutuando no ar e rostos que parecem surgir entre os troncos tortuosos. Independentemente das explicações, uma coisa é certa:
Aqueles que entram na floresta Oyabaciu raramente saem sem carregar consigo uma história inquietante. A cidade submersa de Yonaguni. No Japão, sob as águas cristalinas, repousa um dos maiores mistérios arqueológicos, a cidade submersa de Yonaguni. Estruturas gigantescas jazem no fundo do oceano, com degraus e corredores que lembram uma civilização esquecida. Teriam sido esculpidas por mãos humanas ou seriam apenas formações naturais? O fato é que essa descoberta nos faz questionar quantas histórias ainda estão escondidas sob as águas e quantas civilizações foram apagadas pelo tempo. Mergulhadores relatam a sensação de estar explorando um mundo perdido, onde cada pedra parece sussurrar segredos ancestrais. Alguns pesquisadores acreditam que Yonaguni pode ser um vestígio da mítica Atlântida, um reino afundado pela fúria dos oceanos. Outros apontam indícios de que a cidade pode ter sido habitada há mais de 10.000 anos, desafiando tudo o que sabemos sobre as civilizações antigas. Os blocos esculpidos, as escadarias perfeitas e os caminhos submersos levantam questões que a ciência ainda luta para responder. Como uma estrutura tão monumental poderia ter sido criada sem o conhecimento avançado de engenharia? Estaria Yonaguni conectada a outros sítios arqueológicos misteriosos ao redor do mundo? Seja um capricho da natureza ou uma relíquia de um passado esquecido, a cidade submersa de Yonaguni permanece como um enigma submerso, convidando exploradores e sonhadores a desvendar suas profundezas ocultas. Quarto, o Monte Roraima e seus segredos milenares. No coração da América do Sul, o Monte Roraima ergue-se como uma fortaleza de pedra, uma das montanhas mais antigas do planeta. Subir até seu topo é como entrar em outro mundo. Formações rochosas surreais, neblina densa e um silêncio quase sobrenatural. Lendas indígenas falam de criaturas desconhecidas que habitam seus platôs inexplorados. Tribos acreditam que ali seja um portal para outra realidade. Coincidência ou não, cientistas ainda não conseguem explicar os fenômenos geológicos únicos desse lugar. O topo da montanha abriga ecossistemas que não existem em nenhum outro lugar do planeta, com espécies de plantas e animais que parecem pertencer a um tempo esquecido. Exploradores relatam a sensação de estar em um território sagrado, como se cada rocha e cada brisa carregassem os sussurros do passado. Mitos ancestrais dizem que o Monte Roraima é o lar dos Macunaíma, espíritos antigos que protegem os segredos do tempo. Há histórias sobre viajantes que sentiram presenças invisíveis e até avistaram luzes misteriosas dançando sobre os penhascos. O formato peculiar da montanha, suas falésias verticais e sua atmosfera enigmática inspiraram lendas e até obras literárias como O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle. Mas, apesar dos avanços científicos, Roraima continua a ser um mistério envolto em névoas e crenças que desafiam o entendimento humano. Afinal, seria apenas uma montanha extraordinária ou um verdadeiro portal para o desconhecido? O mistério do Passo Dyatlov. Na Rússia, um dos casos mais perturbadores da história aconteceu no Passo Dyatlov. Um grupo de experientes alpinistas foi encontrado morto de forma inexplicável. Seus corpos apresentavam sinais de exposição extrema, mas sem qualquer evidência clara do que poderia ter acontecido. Relatos falam de luzes estranhas no céu naquela noite, ferimentos incompatíveis com um ataque animal e ausência de sinais de luta. Até hoje, o caso permanece um dos maiores enigmas não resolvidos da história. Alguns corpos foram encontrados sem línguas e olhos, enquanto outros tinham fraturas graves, como se tivessem sido atingidos por uma força colossal. A tenda do grupo foi rasgada de dentro para fora, sugerindo que fugiram em pânico de algo que os ameaçava. Investigadores encontraram roupas cortadas de forma estranha e níveis altíssimos de radiação em algumas peças de vestuário. Teorias variam desde avalanches até experimentos militares secretos, passando por fenômenos paranormais
ou até mesmo encontros com extraterrestres. No entanto, nenhuma explicação conseguiu unir todas as peças desse quebra-cabeça macabro. O diário de um dos alpinistas revelou entradas perturbadoras, mencionando luzes estranhas e um sentimento de que algo os observava. O governo soviético, na época, encerrou o caso de forma abrupta, levantando suspeitas de um possível encobrimento. Até hoje, o Passo Dyatlov é um lembrete sombrio de que, em certos lugares, a natureza, ou algo além dela, pode guardar segredos que a humanidade ainda não está pronta para entender. O desconhecido nos observa. O mundo está repleto de lugares que desafiam a lógica e a ciência. Lugares onde o inexplicável acontece e onde o mistério se mantém vivo. Talvez jamais encontremos todas as respostas, mas uma coisa é certa: o desconhecido continua nos chamando. Agora eu quero saber de você. Qual desses lugares mais te intrigou? Ou você conhece algum outro lugar misterioso que ninguém consegue explicar? Deixe seu comentário. Eu quero muito saber a sua opinião.